Você já parou para se perguntar qual que é a sua principal dificuldade na hora de aprender inglês? Galera, sempre que eu faço essa pergunta, eu recebo dois tipos de respostas. Primeiro são aquelas pessoas que não conseguem entender nada que os nativos falam, dizendo que eles falam rápido demais, que eles usam muitas gírias, que a pronúncia é muito complicada, etc. O segundo tipo de respostas tem a ver com você conseguir até entender bem o que os nativos falam, mas você ter muita dificuldade na hora de responder, ou seja, eu não consigo me comunicar, porque ou eu não consigo construir frases em inglês, ou quando eu faço isso, eles não conseguem entender o que eu estou dizendo. E essas duas dificuldades, elas esbarram aqui na mesma questão, que é a questão que eu vou trazer para vocês no vídeo de hoje, que é sobre pronúncia de sons do inglês que não existem no português. Fala galera, meu nome é Renan, eu sou um dos professores de inglês aqui da Seu Idioma e hoje eu vou trazer para você quais são os sons do inglês que não existem no português e por que é tão importante treinar e aprender a não só a reconhecer, como também executar esses sons, produzir esses sons. São sons parte do inglês e que a gente ouve o tempo todo. Então o vídeo de hoje está bem bacana, já vai deixando o seu like, deixa aqui nos comentários outros temas de vídeo que você quer para os próximos vídeos aqui do canal. E se para esse ano de 2025 você quer aprender inglês, não só questão de pronúncia, mas também questão de gírias, de maneirismos, de outras questões como gramática, como diferentes sotaques, como situações em que você vai ter que utilizar o inglês no seu dia a dia, como o inglês no aeroporto, situações de inglês com inteligência artificial, ferramentas para melhorar o seu inglês, feedback constante dos professores, inclusive o meu, e muito mais, clica aqui no link para você conhecer o método RRSLG do Pedro Galvão e, de fato, conseguir alcançar esse objetivo que é a tão sonhada fluência em inglês nesse ano de 2025. Então, dados os avisos, bora pro tema do vídeo, que hoje a gente vai falar sobre pronúncia, a gente vai falar sobre sons do inglês que não existem no português. Beleza então, galera, som de número 1 é o som do TH. E aqui, um parêntese, que eu vou dividir esse som em dois tipos de som, que são o TH surdo, que vai ser representado por esse símbolo aqui, e o TH sonoro, que a gente representa por esse símbolo aqui. Qual que é a diferença entre esses dois sons? Qual que é a diferença entre a pronúncia do TH? Pessoal, a gente já tem um vídeo aqui no canal explicando exatamente quais são as diferenças entre essas duas formas de pronunciar o TH. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você conferir e saber mais, mas trazendo de forma bem resumida, eu tenho dois sons do TH em inglês, um deles a gente chama de TH surdo, eu também posso dizer aqui que é um som não vozeado ou voiceless sound, que é um som de TH que eu tô quase que soprando, eu não tô produzindo som de fato, mas eu tô aqui soprando. Vai ser aquele t, t, t. E palavras que eu tenho esse som de TH, eu tenho, por exemplo, think, 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 ou, por exemplo, thank, thank, thank. Aqui eu tô basicamente colocando a língua na ponta dos dentes, os dentes de cima, e fazendo esse som que é quase como um sopro. Então, vou ter palavras como think, thank e thought, thought. Percebe que você faz percebe que você coloca aqui a posição da sua língua exatamente nos dentes de cima, nos dentes da frente aqui, fazendo esse som thought, thought, those, fazendo esse som thought, think, thank. Então, quase como que eu não estou produzindo som, eu estou só soprando, e esse som que a gente chama aqui de voiceless, ou seja, seria o TH surdo. Então, esse som de t, t, é o que a gente chama de TH surdo. Porém, a gente tem um outro som de TH muito importante também e muito utilizado no inglês, que é o TH vozeado ou sonoro, que em inglês seria voiced, voiced. Então eu tenho aqui o voiceless e o voiced. Esse som de TH é um som que se aproxima muito do V, seria the. A gente vai colocar de novo aqui a língua entre os dentes, mas a gente vai projetar o som para fora. Então, palavras como these, this, those, those. Percebe que esses sons eu tô quase que fazendo um V mesmo, quase que se fosse um V. Então, those, that. Enquanto outros sons, como por exemplo, bath, eu tô fazendo aqui um som curto, quase que inexistente. Então a gente consegue ver claramente a diferença aqui entre um som sonoro de TH, que é esse the. Inclusive a gente tem uma palavra muito usada em inglês com esse som, que é o the guy, the man,
the woman. Ou seja, esse TH com som, esse TH sonoro, ele é muito utilizado, principalmente nas principais palavras, por ser utilizado no artigo principal do inglês. Então a gente tem esses dois sons do TH, o TH surdo e o TH sonoro. Então é muito importante você conseguir diferenciar esses sons e conseguir reconhecê-los quando o nativo fala. Novamente, se você quiser saber mais sobre o TH, dá uma olhada aqui no nosso vídeo sobre pronúncia do TH em inglês. Então, o primeiro som do inglês que não existe no português é o som do TH. Som de número 2 do inglês que, entre aspas, não existe no português é o som do R, que aqui a gente chama de R retroflexo ou R enrolado, que é esse som de r, que ele é tão comum no inglês, eu diria que é até uma das principais características do inglês e que ele não é tão comum no português, apesar de ele existir, tá? Esse som ele existe em alguns sotaques do Brasil, principalmente ali no interior de São Paulo, no interior de Minas, no Paraná, onde esse R ele é forte, um R que a gente chama de R caipira. Então, palavras como carta, porta, parte, perto, com esse som de r. Então a gente tem palavras no português como porta, perto, carne, nesses contextos, nessas regiões, que vão levar esse R enrolado, esse R que a gente chama de retroflexo. Porém, no português, fora desses contextos, não é muito comum a gente usar o R dessa forma. Já no inglês, esse R ele é o padrão. Então palavras como car, part, rat, market ou cork, esse R ele vai ser padronizado. Importante, sempre que o R ele for aqui a primeira letra da palavra, ele vai receber esse som sempre independente do sotaque, independente da variante. Então se eu tenho uma palavra como rat, esse R ele sempre vai ser pronunciado dessa forma, r. Ou por exemplo, rock. Uma coisa que eu vejo muito é o pessoal, principalmente brasileiros, confundindo o som rock com rock. Se você chega nos Estados Unidos e fala rock, eles vão entender o esporte rock no gelo. Enquanto que, para você se referir ao estilo musical rock, eu vou ter que pronunciar com esse R enrolado, R retroflexo, e o CH mudo, rock. Então, som do R enrolado, R retroflexo, é também um som do inglês, característico do inglês, que não é tão comum no português, que gera muitas dúvidas. Eu vejo sempre o pessoal pronunciando esse R como se fosse um H, porque é o padrão no português, mas esse R no inglês, ele é diferente, ele tem esse som único de R. Som de número 3, esse aqui é um som também muito característico do inglês, que a gente chama de schwa sound. Tá, mas o que é isso? Schwa sound, eu não faço a mínima ideia do que é. Pessoal, schwa sound é um som específico do inglês, que ele é representado aqui por essa letrinha, geralmente aqui um E, ao contrário, e ele é um som meio que mudo, quase que mudo, que é como se eu estivesse fazendo o som de Esse som, se vocês prestarem atenção, se vocês já prestaram atenção em falantes do inglês, em conversas casuais, vocês vão perceber esse som o tempo todo. Eles usam muito esse som, e esse som meio que fechado, meio que de E esse som, ele é muito comum no inglês. Eu diria que ele seria comum em basicamente uns 90% das palavras de inglês. Eu tenho aqui vários exemplos, alguns deles são a palavra about. Percebe aqui o som de about. Ou support. Percebe o som de support. Ou até mesmo palavras que a gente não espera encontrar esse som, como por exemplo, banana. Percebe aqui que o segundo na, ele tem um som diferente do na. Então aqui a gente tem esse som duas vezes, banana. Uma outra palavra que a gente também não espera ter esse som, mas que ele também é muito comum no inglês, é a palavra sofa, que seria aqui sofá. A gente tem aqui o nosso A aberto no português, né? A grafia ela é igual, mas a pronúncia ela é bem diferente. E essa questão de pronúncia ela é muito determinante, ela é muito significativa quando a gente vai pronunciar essas palavras. Muitas vezes a gente consegue reconhecer a palavra escrita, mas tem dificuldade de reconhecer a palavra escutada, justamente por causa desses sons, nesse caso por causa do schwa sound. Então, schwa sound, ele é um som muito comum, é um dos sons que eu acho mais importantes para você reconhecer e treinar na hora de aprender inglês e na hora de pôr em prática o seu inglês. Mais um som comum no inglês, que não é tão comum no inglês, são os sons das consoantes explosivas. O que é isso então, pessoal? A gente tem aqui algumas consoantes que a gente vai quase que aspirar quando a gente terminar de pronunciar essa consoante. Isso acontece muito no inglês nas consoantes T
P e K. Nessas palavras, nas palavras que iniciam com essas letras, é muito comum falantes nativos eles meio que assoprarem, colocar como se fosse um som de garganta, como se fosse um H, literalmente colocando um H entre essa letra e o restante da palavra. Então a gente tem aqui a palavra top, top, top. Percebe que eu não estou falando top, top, eu estou falando top, quase que soprando aqui entre a letra T e a letra O. Então é esse som que a gente chama de consoante explosiva, quando a gente meio que dá uma respirada entre essa consoante e a próxima vogal que a segue. A gente também tem isso bastante nas palavras iniciadas por P em inglês, como por exemplo park, park, park. Percebe que aqui segue a mesma estrutura, eu não estou falando park, park, estou falando park, quase que soprando aqui entre a letra P e a letra A. Então, a letra P a gente também usa bastante essa meio que entonação de A para pronunciar. Então, isso vai ser muito comum também em palavras iniciadas ou com a letra K ou com a letra C com o som de K. Então, eu tenho, por exemplo, cat, cat, cat. Mesma coisa, eu não estou pronunciando cat, eu estou pronunciando cat, cat. Quase que soprando aqui entre a letra C, com esse som de K, e também com a letra A. Então, muito importante, as consoantes explosivas, elas meio que sopram entre a própria consoante e a próxima vogal. É um som também muito comum em inglês e é um som que muitas vezes a gente tem dificuldade de reproduzir sendo brasileiros, porque a gente está acostumado a uma pronúncia de sílabas de uma forma mais linear, de uma forma mais padronizada, falando, pronunciando bem todas as sílabas de uma palavra. Isso é uma coisa que não acontece ou raramente acontece no inglês. E por fim, um outro som que eu queria trazer aqui para vocês, que também ele não existe no português e é muito comum no inglês, é o que a gente chama de dark L. Que seria aqui o L profundo. Ele é muito comum principalmente em palavras como milk, feel e full. O que seria esse L profundo? O que seria esse dark L? Seria a pronúncia do L um pouco mais profunda mesmo, quase que se eu estivesse engolindo o L e colocando o L na garganta. Então, é diferente aqui do L que a gente tem no português, principalmente no final das palavras, que a gente vai dar uma pronúncia mais parecida com o U, por exemplo, em quartel, papel, enfim. Enquanto que no inglês, a gente vai pronunciar quase que engolindo, quase que deixando o L mais profundo. Então, palavras como fill, bottle ou full, a gente vai quase que engolir o L, full, full. Ele fica um pouco mais profundo, ele fica um pouco mais prolongado. Também é um som muito comum entre falantes do inglês, que é importante que a gente, que nós como brasileiros, que nós consigamos reconhecer esse som e também produzir esse som. Esses foram os sons do inglês que não existem no português, tá? E agora que você já conhece esses sons, a gente vai falar um pouco sobre diferença de variantes. A gente já falou bastante nos vídeos aqui da Seu Idioma sobre diferença entre inglês americano e inglês britânico, mas falando aqui sobre sons do inglês que não existem no português, a gente tem que também reforçar essa questão, porque não adianta nada você memorizar esses sons e chegar em um país diferente que tem uma variante diferente do inglês e não entender os mesmos sons. Então é muito importante a gente entender as diferenças, principalmente das duas principais variantes do inglês. E o primeiro som que tem muita diferença e que a gente também já falou bastante aqui na Seu Idioma é o som do T em inglês. A gente tem o T americano, que entre duas vogais, ele muitas vezes vai ter um som de D ou até mesmo de R. Então, se eu digo aqui essa palavra em inglês americano seria better, 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 quase que como um R entre duas vogais. Enquanto que no inglês britânico, o som do T ele vai ser forte. Então, eu vou pronunciar better, better. Percebe que o T, além de ser assoprado, que são essas consoantes explosivas que a gente já falou, ele é um T forte, ele é um T claramente um T, enquanto que no americano vai ser um som quase que de R, então better, better. Temos outros exemplos disso, como o famoso water, que em inglês britânico vai ser water, então a gente tem aqui a diferença clara entre pronúncia do R americana e pronúncia do R britânico. Lembrando que a gente tem outras variantes do inglês mundo afora, como o inglês irlandês, australiano, sul-africano, mas geralmente essas outras variantes têm como base ou o inglês britânico ou o inglês americano.
Então, o som de T ele vai mudar bastante e é importante vocês reconhecerem dependendo do lugar onde vocês estiverem. Segunda diferença entre vogais, e aqui eu vou colocar uma diferença clara entre dois tipos de vogais. A gente tem a letra A pronunciada de uma forma curta, que a gente vai chamar de A, e a gente tem a letra A pronunciada de uma forma longa, que seria o nosso famoso A, que a gente vê em várias palavras em inglês. Então a gente tem aqui algumas palavras no inglês americano e britânico que são pronunciadas de maneira diferente, dependendo do A que você usa, da forma de pronúncia do A e da duração desse A. Um exemplo claro disso é essa palavra aqui, que no inglês americano a gente vai pronunciar como bath, bath, quase que de uma forma curta, exatamente esse A que é entre um A e um E, que seria, novamente, esse símbolo, bath. No inglês britânico, esse som ele vai ser um som um pouco mais grave. Eu vou pronunciar como bath, bath. Então aqui, uma diferença clara. No inglês americano, eu vou pronunciar aqui quase que um intermediário entre A e E, que seria bath. Enquanto que no inglês britânico, eu vou pronunciar um A um pouco mais grave, que seria bath. Uma outra palavra que a gente também tem uma diferença gritante entre inglês americano e inglês britânico é essa palavra, que no inglês americano é mais comum a gente ouvir tomato, tomato, enquanto que no inglês britânico é mais comum a gente escutar tomato, tomato. Então, no inglês americano a gente tem esse A um pouco mais longo, com som de A, tomato, tomato, enquanto que no inglês britânico a gente tem esse A um pouco mais grave, tomato, tomato. Então, letra A em inglês, ela também vai mudar, vai variar bastante, dependendo aqui da variante americana e também da variante britânica. Mais uma diferença clara é a diferença de pronúncia do R no final das palavras. E lembra que eu trouxe aqui para você o R enrolado, o R retroflexo, que é uma característica do inglês e não é comum no português? Esse R retroflexo ele também vai variar dependendo aqui da variante do inglês. Se eu tiver aqui com esse R no final da palavra, em palavras como car, ou, por exemplo, more, ou war, esse R ele também vai ser forte, ele vai ser marcado. Justamente por isso, muitas pessoas que aprendem inglês optam pela variante americana, justamente por ser mais fácil, entre aspas. Por que mais fácil? Porque na variante britânica, esse R no final das palavras, ele não existe. Então, essas mesmas palavras seriam pronunciadas como car, more, ou war. Então, é mais fácil você entender a palavra com esse R fortemente pronunciado no final, como por exemplo em war e more, do que em situações em que você tem as mesmas palavras pronunciadas, às vezes de uma forma rápida, e esse R suprimido, como é o caso do inglês britânico. Por exemplo, car, more e war. Então esse é um dos vários fatores que fazem com que a gente pense que o inglês britânico ele seja mais difícil que o inglês americano. Dá realmente essa impressão, porque a gente tem aqui palavras que terminam com R e esse R ele não é pronunciado. E isso não acontece só no final das palavras, também acontece em palavras em que eu tenho um R e eu tenho logo em seguida uma consoante. Então, work, work, então work, work. Percebe que aqui esse R ele é fortemente pronunciado? No inglês britânico eu diria work, work. Então esse R ele não vai ser pronunciado, ele vai ser suprimido. Então, muito importante, galera, som do R vai variar bastante entre inglês americano e inglês britânico. E por fim, algumas palavras em que variam muito a pronúncia do inglês americano para o inglês britânico. A primeira delas é essa palavra aqui, que no inglês americano a gente vai pronunciar como mobile, mobile, enquanto que no inglês britânico a gente vai pronunciar mobile, mobile, ok? Inglês americano, mobile, inglês britânico, mobile. Palavra de número 2 é essa palavra aqui. E essa vocês com certeza devem estar mais acostumados com a pronúncia americana, que é schedule, schedule, schedule. No inglês britânico, essa palavra ela vai ser pronunciada como schedule, schedule, schedule. Inglês americano, schedule. Inglês britânico, schedule. Uma coisa interessante é que os britânicos eles estão percebendo que, principalmente os jovens, pessoal da geração Z, eles têm a tendência de pronunciar essa palavra da maneira americana, como schedule, justamente por causa da influência americana no Reino Unido e também da imigração, da questão da mídia, da questão de filmes, séries, toda a presença que o inglês americano tem e ele tem influenciado as novas gerações de britânicos. Agora a palavra de número 3, que também tem uma diferença gritante entre inglês americano e inglês britânico, é essa palavra aqui, que no inglês americano é pronunciada como advertisement, advertisement. No inglês britânico, ela é pronunciada como advertisement,
advertisement. Ou seja, a sílaba tônica, a sílaba forte aqui, ela vai estar no the, enquanto que no americano, ela vai estar aqui no tie, advertisement, advertisement. Ok? Inglês americano, advertisement. Inglês britânico, advertisement. Ok, então a gente já falou aqui sobre sons do inglês que não existem no português e de diferença de pronúncia entre americano e inglês britânico. Agora eu vou trazer para vocês algumas dicas para você reconhecer esses sons e fortalecer a sua pronúncia, fortalecendo também a sua comunicação em inglês. Primeira dica é escute bastante e escute diferentes sotaques. Então, eu tenho aqui a diferença de pronúncia entre o R americano e o R britânico. Como que eu vou fazer aqui? Eu vou em sites ou ferramentas que vão me dar essa diferença. A gente tem aqui dicionários que fazem isso, como por exemplo o Longman Dictionary, que ele traz aqui a diferença de pronúncia entre essas duas variantes, mas eu também tenho ferramentas um pouco mais fáceis e acessíveis, que eu vou ver essas palavras sendo pronunciadas em tempo real, como por exemplo o Youglish. No Youglish a gente consegue ouvir essas palavras sendo ditas em tempo real, em contextos reais, dependendo aqui do sotaque. E o legal do Youglish é que ele não tem só as variantes americana e britânica. Então a gente consegue ver as palavras que eu citei aqui e outras palavras sendo pronunciadas nos mais diversos sotaques do inglês. Então, Youglish é uma ferramenta excelente. Dica de número 2, se grave falando. Então, pessoal, é importante aqui, principalmente para vocês que são mais tímidos, se gravarem falando para vocês entenderem, para vocês conseguirem comparar a sua pronúncia, como vocês estão pronunciando as palavras e também como que a palavra é realmente pronunciada pelos nativos. Então, sempre gravem-se falando e tentem entender, tentem fazer essa comparação. Como é que você está pronunciando esses sons, como que os nativos estão pronunciando esses sons. Tem algum som que vocês têm mais dificuldade? Seria aqui o TH que a gente tem, essas duas versões do TH, seria um outro som, seria o schwa sound. Então isso é importante vocês fazerem, vocês produzirem esses sons até que vocês estejam familiarizados, porque aprender idiomas também tem muito a ver com musculatura da boca, a gente ir produzindo sons que não são comuns pra gente, até a gente de fato memorizar esses sons. E por fim, dica de número 3, converse com pessoas nativas e peça feedbacks. Você pode fazer isso inclusive em plataformas de conversação com pessoas nativas e é importante a gente pedir feedbacks. Pergunta, eu estou pronunciando essa palavra correta? Você está conseguindo entender o que eu estou dizendo pronunciando dessa forma? Então, quanto mais você conversar com pessoas nativas, seja pessoalmente, através de eventos, seja online, através de jogos ou através de aplicativos, quanto mais você fizer isso, mais fácil vai ser para você reconhecer esses sons, as diferenças dos sotaques e também como que você está progredindo nesses sons. Então, converse com pessoas nativas e peça sempre muitos feedbacks. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E, novamente, se você quiser aprender inglês de uma forma organizada e estruturada, que inclua não só essa questão de pronúncia, mas vários outros aspectos que fogem disso, que fogem do convencional sobre aprender inglês, clica aqui e conheça o método RRSLG do Pedro Galvão. Então é isso, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.